Bem, primeiro, eu queria dizer para vocês da alegria, mais uma imensa alegria de estar aqui vivendo o dia de hoje. Na verdade, eu acho que eu estou vivendo um sonho que ainda não acabou. Nós ainda não acordamos para viver a realidade de tudo que precisa ser feito no Brasil em se tratando de educação. Nós somos um país que temos dívidas históricas com o nosso povo e que, portanto, vai levar ainda algum tempo para que a gente possa pagar essa dívida. E para falar um pouco sobre isso, eu queria primeiro cumprimentar a nossa querida Rosana Cavalcante dos Santos, nossa querida, magnífica reitora eleita, sabe? E dizer, Rosana, que é um prazer estar aqui no Acre mais uma vez e, sobretudo, participando desse encontro extraordinário. Quero cumprimentar o companheiro Marcelo Félix, secretário de Educação Profissional Científica e Tecnológica, dizer para você, ô Marcelo, que é sempre um prazer quando eu posso encontrar com alguém que cuida de escola técnica nesse país. Quero cumprimentar o meu companheiro, extraordinária figura humana, companheiro Tião Viana, nosso querido governador. Ô Tião, é Tião ou é Sebastião? Então eu vou chamar Sebastião Viana. Quero cumprimentar o companheiro Luiz Dulce, que está ali atrás, que é um companheiro que foi secretário da Secretaria-Geral da Presidência no meu governo. E quero cumprimentar o companheiro Valfrido, que foi meu ministro do Turismo, que está também comigo, e está ali atrás, porque não tem mais lugar aqui na frente, então ele foi lá para trás. Quero cumprimentar os professores, os reitores, os servidores e as servidoras e as professoras e os alunos e as alunas. E dizer para vocês que discutir inovação, pesquisa, é uma coisa que vocês sabem muito mais do que eu. Até porque vocês fazem disso o cotidiano da vida de vocês. Eu posso, no máximo, ser um contador de casa aqui para vocês. E eu acho que a primeira grande inovação que nós fizemos no meu governo, a partir de 2003, foi numa reunião ministerial, quando nós estávamos discutindo o orçamento da União, e a gente começou a discutir a educação. Alguns ministros começavam a dizer que era preciso cortar gasto na educação. E a primeira inovação que nós fizemos para evitar que algum ministro, seja ele da Fazenda ou do Planejamento, continuasse a tratar os investimentos na educação como gasto, é que eu disse que a partir daquele instante estava proibido utilizar a palavra gasto quando se tratasse de educação, de investimento em ciência e tecnologia, em educação musical. E disse isso com muita convicção, porque não há nenhum investimento que traga retorno a uma nação do que o investimento no conhecimento. Não há. Portanto, era preciso mudar de comportamento. Sobretudo num país como o Brasil, que acumulou dívidas históricas com a educação. Eu, muitas vezes, não consigo compreender, por mais que eu queira compreender, por que o Brasil retardou tanto fazer coisas que poderia ter feito há 300 anos atrás, há 400 anos atrás.
Ou seja, eu conto em todas as palestras que eu vou fazer, que tem o tema da educação, eu tento mostrar como é possível que Santo Domingo, descoberto em 1492, em 1507 já tinha sua primeira universidade. Ou seja, 15 anos depois da descoberta, já tinha a sua primeira universidade. Obviamente que não a universidade nos moldes que é hoje, mas tinha a sua primeira universidade. O Peru teve a sua primeira em 1550. A Bolívia em 1640. A Argentina em 1918 já tinha feito a sua primeira reforma universitária. E o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1922. Ou seja, 400 anos depois da descoberta. Certamente, isso explica muitas coisas. Mas, sobretudo, explica que uma parcela da elite brasileira que dirigia o país não tinha nenhuma preocupação em permitir que os pobres, que os índios e que os negros tivessem acesso à universidade. Os filhos deles poderiam estudar na Sorbonne, poderiam estudar em Coimbra, poderiam estudar em qualquer lugar. Os pobres estavam predestinados a não ter conhecimento. Isso explica, muitas vezes, o atraso que nós estamos submetidos em relação a outros países até menores do que o Brasil e que têm um grau de escolaridade maior do que nós. Não fizemos grande parte das coisas que tem que ser feitas. Nós temos um problema muito sério ainda no ensino fundamental, que passa pelo reconhecimento do significado dos educadores neste país, porque não é possível você não trabalhar sistematicamente a inovação na formação dos nossos professores, para que eles possam, todo santo dia, estarem muito mais atualizados e poder melhorar, inclusive, a qualidade de aula que se dá nas escolas brasileiras. Não é possível você querer mudar a educação brasileira se o salário de um professor no ensino fundamental quase que mal e porcamente dá para a professora almoçar, jantar e tomar café todo dia. Ou seja, se as pessoas não conseguem resolver seus problemas elementares, será quanto mais difícil as pessoas tentarem resolver os problemas da sociedade, os problemas dos outros. E isso explica também o nosso ensino técnico. Eu lembro que quando nós chegamos no governo, nós nos deparamos com uma lei que, feita em 1998, tirava do governo federal a responsabilidade de cuidar do ensino técnico desse país. Era quase que como se fosse uma tentativa de criar OCIPs e mais OCIPs pelo Brasil afora, como se qualquer entidade pudesse tomar a atitude de criar uma escola técnica. Nós tivemos que revogar a lei, mandar um outro projeto de lei para criar outra vez a ideia de que o governo não abriria mão de formar a sua juventude. Vocês poderiam perguntar por que o Lula teve essa obsessão com a escola técnica. Possivelmente pelo simples fato de eu ter tido a oportunidade de fazer um curso do Senai. E de ter vivido na prática o significado que aquilo teve para minha mãe. Eu aprendi naquele momento de que a grande herança que a minha mãe queria deixar para mim não era um carro ou uma casa, era uma profissão. E pelo fato de eu ter tido uma profissão, eu fui o primeiro filho de 8 a ter uma casa, a ter um carro, a ter uma geladeira, a ganhar mais do que o salário mínimo. E isso mostrou o quanto é importante para um jovem
para um jovem de qualquer extrato social deste país, mas sobretudo para as famílias, sabe, de classe média baixa, para as famílias mais necessitadas, um curso profissional. E quando eu falo de um curso profissional, eu falo muito, mas muito da mulher. E por que eu falo da mulher? Não que eu fale mais da mulher do que dos homens, é porque o problema da mulher é mais grave do que o dos homens. Uma mulher não pode viver com um parceiro por conta de um prato de comida. E se ela tiver uma boa formação, ela vai ser independente pro resto da vida. Eu sei o que é levantar 4 horas da manhã com a carteira profissional no bolso e andar até meio-dia batendo palma em porta de fábrica procurando emprego. E quando pergunta, você tem profissão? Não, então não tem vaga. E quando você diz que tem uma profissão, você tem uma formação qualquer, pelo menos você faz um currículo e deixa uma ficha na empresa para ela te chamar. Talvez seja essa a minha obsessão, de garantir aos filhos das pessoas, sabe, que vieram de famílias igual a minha, que muitas vezes não tiveram todas as oportunidades necessárias, a oportunidade de cursar um instituto, de cursar uma escola técnica e de poder aprender a ser um profissional altamente qualificado. Isso faz a diferença na vida de qualquer um. Eu lembro que quando eu tirei meu diploma de torneiro mecânico, nos anos de ouro da indústria automobilística em São Bernardo do Campo, um trabalhador metalúrgico, um ferramenteiro, um torneiro, um manilhador, um fretador, ganhava mais do que médico, ganhava mais do que muitas profissões. Então, eu quero começar a minha fala dizendo para vocês, a qualificação de vocês é o bem maior que vocês estão garantindo para vocês. E pode ficar certo, é o orgulho maior que vocês estão dando para o pai e para a mãe de vocês. Pode ficar certo que nada dá mais orgulho a um pai e a uma mãe do que perceber que o seu filho está aprendendo novos conhecimentos, aprendendo novas coisas e se qualificando para poder vencer na vida. Eu vinha no carro para cá, eu, Tião e o ex-ministro Valfrido. Eu perguntava a Valfrido se eu tivesse que falar sobre inovação, o que você falaria? Qual é a grande novidade da inovação? Ele falou, dizer para o pessoal que inovação é apenas a gente transformar o nosso conhecimento num produto, em alguma coisa que melhora a vida das pessoas. Se isso é verdade, nós temos que pensar que este país, por muitas e muitas razões que não dependem de mim, talvez nem de vocês, esse país trabalhou quase que para ser atrasado, quase que para não investir em inovação. Eu lembro, e quero que vocês saibam, um número que o nosso secretário disse aqui. Ou seja, se em 93 anos, os que governaram esse país, sabe, construíram 140 escolas técnicas em 93 anos. Nesses 12 anos, 8 de Lula e 4 da Dilma, nós já fizemos 562 institutos. Ou seja, quase 5 vezes mais em apenas 12 anos. Ou seja, se nós podemos fazer isso, por que não foi feito antes no Brasil? Por que as pessoas não se preocuparam há 20, 30, 40 anos atrás em fazer da educação a única possibilidade desse país dar um salto de qualidade, virar mais competitivo, ter mais produtividade e ganhar na disputa tecnológica com outros países?
Como é que se explica, Rosana, nesse país, exatamente eu, que não tenho diploma universitário, passar para a história como o presidente que mais fiz universidade na história desse país? Eu não sei se eu falo isso com orgulho. Eu não sei se eu falo isso com orgulho, porque na verdade eu só fiz porque tinha vocês me ajudando a fazer. E os reitores sabem que durante o meu mandato, todo ano, eu me reunia com todos os reitores, dos IFETs e das universidades. E me reunia por uma coisa simples: eu não sabia das coisas. E quando a gente não sabe, a gente tem que ter humildade e perguntar. A gente tem que ter humildade e ouvir. E muitas das coisas que nós fizemos nesse país foi construída a partir das reuniões que nós fazíamos, das discussões que nós fazíamos. E eu fico pensando, por que as pessoas que vieram antes não fizeram? Nós tivemos quantos reitores de universidades importantes, ministro de comunicação? Quantos e quantos e quantos e quantos? Nós vimos quanta gente muito letrada governando esse país. Vocês percebem que não é apenas um problema do cara ter ou não diploma, é um problema do cara ter ou não disposição de fazer. Então, inovação neste país é a gente poder permitir que um índio como esse que nós vimos aqui possa frequentar uma escola técnica, um IFET aqui no ar, ou até a universidade. É você permitir, sabe, que os negros neste país, que foram durante 300 anos de escravidade, possam fazer universidade. É você permitir que os filhos das pessoas mais humildes possam fazer universidade. Porque é exatamente no banco da escola, seja do ensino fundamental, da escola técnica ou da universidade, que a gente garante igualdade de oportunidade para as pessoas. Se a gente garantir igualdade de oportunidades, a gente vai permitir que todos possam crescer. E aí a gente vai perceber que a inteligência não está ligada à origem social das pessoas. Está ligada apenas à oportunidade das pessoas assistirem os mesmos ensinamentos. Porque nesse país a gente sabia antecipadamente, dependendo do lugar que uma criança nascesse, se ele ia fazer universidade ou não. A gente sabia. A gente sabia quem é que ia desistir da escola antes de terminar o ensino fundamental, ou no máximo fazer o segundo grau, e quem ia fazer pós-graduação em Harvard. Isso começou a acabar. Quando a Dilma criou o Ciência Sem Fronteira, é para permitir que as pessoas mais humildes tenham o direito de fazer um curso de pós-graduação na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha. Porque todo mundo não pode fazer. Eu acho que essa foi a grande inovação que nós conseguimos imprimir ao país nesse tempo. A inovação de mostrar é possível. Todo mundo pode. E cabe ao Estado garantir a oportunidade. Como nós garantimos com o Reúne. Rosana, você tem dimensão do que foi criar o Reúne nesse país? O Reúne era a seguinte inovação. A gente queria sair de 12 alunos por professor para 18, em média. Era, na verdade, a cópia do modelo francês. Era colocar 18 alunos por professor em média. Vocês sabem quantas reitorias foram quebradas? Porque uma parte da elite que estava na universidade achava que a gente colocar 18 alunos, a gente ia banalizar a qualidade da aula. Quer ter muita gente dentro da sala de aula. Banalizar não é colocar 18. Banalizar é colocar milhões fora da universidade. Isso era banalizar. E que ninguém queria perceber ou não queria ver. Aí nós fizemos o Reúne. Depois de muita briga, nós conseguimos aprovar o Reúne. No primeiro ano, nós já saímos de 113 mil alunos por ano que entravam na universidade para 227 mil. Ou seja, praticamente nós dobramos o número de matrícula na universidade. Aí depois nós tivemos a felicidade
de pensar o ProUni. Vocês se lembram do ProUni? O ProUni foi a invenção, eu digo que foi da mulher do Haddad, sabe? Ele não disse que não foi, acho que ele não tem coragem de dizer que não foi, mas de qualquer forma, o REUNI foi uma invenção extraordinária. As universidades particulares tinham uma dívida com o governo federal. Naquela ocasião, a gente resolveu trocar uma parte da dívida por bolsa de estudo. Já chegamos a 1,5 milhão de alunos, dos quais 40% afrodescendentes. E todos quase meninos da periferia desse país, de escolas públicas que não podiam entrar. Aí apareceu mais um problema. Nós precisamos financiar os estudantes, porque o estudante às vezes não consegue entrar na universidade pública, ele tem que ir numa particular. Ao Estado não tem que saber se a universidade é pública porque foi construída pelo Estado ou se ela é pública porque o Estado paga para o aluno estudar. E qual era a diferença? Nós não criamos os fiéis. Nós não criamos os fiéis. A inovação que nós fizemos foi garantir que o Estado seja o garantidor do aluno que pega o crédito. Porque um aluno que se forma numa escola técnica e vai fazer vestibular numa escola e passa numa universidade particular, ele vai deixar de estudar quando eu apresentar a mensalidade para ele. E o que nós garantimos? Olha, você vai estudar e o Estado vai lhe garantir. Durante todo o período que você estudar, você não vai pagar nada. E quando você se formar, você só vai pagar o Estado, sabe, depois que você, o dobro do tempo que você estudou. E se você estudou, sabe, vai ser professor numa escola pública ou vai ser médico, você não paga, está quitado. Acho que não tem lugar nenhum do mundo que tenha adotado esse tipo de financiamento. Obviamente que a procura foi extraordinária. Foi extraordinária a ponto do ano passado ter que dar uma parada, porque dentre tantas coisas boas que aconteceram no Brasil, teve gente que estava fazendo faculdade só por conta do FIES. E aí é preciso dar uma parada, estancar, para a gente poder, sabe, responsabilizar um pouco mais quem vai fazer a universidade, mas sobretudo a gente responsabilizar a seriedade do controle do governo. Vocês estão lembrados quando nós tomamos a decisão de fazer investimento em ciência e tecnologia? Pela primeira vez neste país, a gente fez um programa de investimento de 20 bilhões de reais em ciência e tecnologia, envolvendo praticamente 20 ministérios, envolvendo algumas empresas importantes como a Petrobras, e criamos um conselho gestor desse dinheiro. Não sei se alguém participou, mas em 2010, no final do mandato, nós fizemos uma festa com toda a comunidade científica. Vocês já viram um governo ser aplaudido na SBPC? Pois bem, nós fomos. E chegou na última reunião com a comunidade científica, nós conseguimos utilizar os 20 bilhões inteiros, porque era a comunidade científica que administrava o dinheiro. E é por isso que o Brasil deu um salto de qualidade na questão da ciência e tecnologia. E por que nós estamos apostando? E todo mundo agora fala na inovação, 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 inovação. É porque eu acho que o momento do Brasil é outro. O Brasil precisa, sabe, não apenas ser mais competitivo, mas o Brasil precisa ser mais produtivo. E o que vai fazer o Brasil desse salto de qualidade é a qualidade do aprendizado que a gente tiver e a criatividade que as nossas meninas e os nossos meninos tiverem. Eu uma vez fui na China. Cheguei na China, a quantidade de patentes era uma coisa alucinante. E eu descobri que todas as pessoas que faziam uma pesquisa tentavam transformar essa pesquisa num produto, fazendo associação com empresários, com pequenos, com grandes, com médios. E aqui no Brasil, nós tínhamos muita gente, muitos pesquisadores e cientistas importantes que faziam as suas pesquisas e guardavam numa gaveta, porque não queria transformar a pesquisa num produto. E nós estamos tentando ainda, não vencemos toda essa barreira.
Nós estamos tentando vencer para transformar, sabe, a criatividade das pessoas, o conhecimento das pessoas, num produto que possa melhorar a vida das pessoas. Que possa melhorar, sabe, a capacidade produtiva do país, que possa melhorar a capacidade competitiva do país. E isso somente com muito investimento em educação. E vocês sabem, para vocês vencerem na vida, vocês não podem terminar o curso e desistir da escola. A inovação significa a gente inovar também no comportamento da gente. A gente precisa, a cada ano, tentar aprender uma coisa nova. A cada ano, tentar fazer um curso novo, aprender alguma coisa que a gente ainda não sabe. E tentar sempre transformar essa coisa num produto que possa melhorar a vida do povo da tua comunidade, da tua cidade, do teu estado e do teu país. E por que não dizer, a tua própria qualidade de vida. Se todos nós estivermos convencidos disso, nós iremos fazer esse país dar o salto que ele precisa dar. Eu acho que nós já avançamos razoavelmente. Mas a dívida nossa é tão grande que por mais que a gente faça, a gente ainda fica devendo. Quando eu falei em 18 universidades, eu não falei em 172 campos avançados. Ou seja, pelo interior desse país. Para mudar a cultura de que é o pobre que tem que sair da cidade pequena, para vir, o cidadão tem que sair de Tarauacá e tem que vir a Rio Branco para fazer uma escola técnica, não. É a escola técnica que tem que ir até Tarauacá ou outras cidades. É fazer com que a universidade chegue perto das pessoas. Então eu penso que nós vamos continuar tendo que fazer um pouco mais do que nós estamos fazendo. Eu não sei se vocês estão em dificuldades agora na escola técnica, se o dinheiro está pouco ou se não está, mas eu acho que quando a gente está em crise, é hora da gente pensar, é hora da gente ser mais criativo, é hora da gente inventar coisas que a gente ainda não fez. Esse dia eu estava discutindo com um grupo de companheiros sobre a chamada crise econômica, sabe, no mundo. Eu dizia, o que é engraçado é que tem uma crise econômica e as pessoas se comportam como sempre se comportam em crise. Fazer corte. Fazer corte. Se você faz corte, cai a tua arrecadação. Você faz mais corte, cai mais a arrecadação. Ou seja, quando é que a gente vai encher o balde outra vez? Então é preciso que a gente utilize a crise para a gente pensar novas formas de fazer as coisas nesse país. De tentar esmiuçar, aprofundar, sabe, todo o potencial que esse país tem. Esse país é o primeiro em muitas coisas. Eu tenho certeza que a maioria não sabe. Esse país é o primeiro exportador de suco de laranja, o primeiro exportador de carne de boi, o segundo exportador de carne de frango, o primeiro exportador disso, o primeiro exportador daquilo, o terceiro de avião, o quarto de carro. Esse país é muito grande. Esse país tem um potencial extraordinário, mas quando vocês ligam a televisão, parece que esse país está sempre se arrastando. Parece que está tudo uma desgraça. Eu tenho dia que levanto. Tem dia que eu levanto. Eu levanto 5h30 para ir andar. Liga a televisão. Você sabe que tem hora que dá vontade de eu correr para debaixo do cobertor e ficar 3 dias dormindo. Porque parece que tudo está errado nesse país. Parece que tudo está errado. E não pode estar errado. Eu acabei de vir ao Acre, de Basileia, inaugurar uma das fábricas de suinicultura mais modernas desse país. Antigamente a gente pensava que para exportar para a China era preciso ir para São Paulo. Não. Neste país, quem quiser exportar para a China agora vai ter que vir no Acre, porque o Acre está mais perto do Pacífico e o Acre pode fazer muito mais coisas. Ora, isso é porque nós temos um governador que está fazendo inovação de comportamento. Ou seja, o Acre não vai deixar de ser um estado que adora o extrativismo, que vai fortalecer o extrativismo, que vai fortalecer as comunidades extrativistas. Mas essa juventude que está se formando, eles querem outro tipo de emprego.
Eles querem outro tipo de emprego, outro tipo de salário, e eles querem morar aqui no centro de Rio Branco, perto do cinema, perto do teatro, perto da praça, perto não sei de onde, perto do shopping. Ou seja, a sociedade mudou e nós temos que acompanhar a evolução dessa sociedade. Por isso, queridos companheiros e companheiras, professores e estudantes, este país, ele será da qualidade e do tamanho que vocês quiserem que ele seja. Se vocês quiserem que esse país seja pequeno, esse país será pequeno. Mas se vocês quiserem que esse país cresça, esse país pode crescer. E quem está falando com vocês é uma pessoa que tem experiência na carne. Na carne. Eu lembro que quando eu fui candidato a presidente, as pessoas diziam: esse pobre coitado não vai conseguir governar esse país. Imagina, nordestino, semi-analfabeto, só tem um diploma de torneiro mecânico, um diploma de 4º ano primário. Ele vai querer governar esse país, não fala inglês, não fala francês, não fala espanhol, não fala nem português quase. Esse cara vai querer governar esse país? E eu tinha a seguinte convicção. É por isso que quando eu ganhei as eleições, a primeira viagem que eu fiz foi colocar os ministros dentro do avião e levar para conhecer os lugares mais pobres desse país. Eu queria que Palocci, que Meireles, que Guido Mantega, que todo mundo lá de São Paulo, de Rio de Janeiro, sabe? Eu queria que eles conhecessem a cara do Brasil. Eu queria que eles vissem que o Brasil não é apenas os lobistas que vão a Brasília todo dia. Não é apenas os deputados que vão reivindicar todo dia. Eu queria que eles vissem o povo desse país. A cara. Aqueles com dente, aqueles sem dente. Eu queria que eles vissem aquela quantidade de mães solteiras no Nordeste. Menina de 15, 16, 17 anos, já com 2 ou 3 filhos. É para essa gente que nós temos que governar. É inovar o jeito de governar esse país. Esse país não poderia continuar sendo governado para 35% da população brasileira. Era a mesma coisa, você já sabia quem podia viajar de avião, já sabia quem podia tirar férias. O restante era uma desgraceira. Hoje não. Hoje, quando você vê as pessoas reclamar, nossa, os aeroportos parecem uma rodoviária. Não é assim? Parece, nossa, esse Lula é uma desgraça. O povo está comprando carro. Não é possível. E qualquer um agora pode ter celular, iPhone, iPad, iPod, não sei da quanta. Todo mundo pode fazer selfie. Ou seja, esse país mudou. Ou seja, todo mundo pode ir no shopping agora. Sabe? Essa foi a grande inovação e a grande revolução que aconteceu nesse país. E eu sou a prova de que isso é possível fazer. Gente, eu vou te contar o que é inovação. Eu fui convidado para ir numa reunião do G8, em Evian. Eu chego duas coisas que me aconteceram naquela reunião. Primeiro, eu chego em Evian, aquilo tudo cercado de arame farpado, porque eu fico imaginando, se os caras fizeram coisa boa, por que tanto medo? Você não imagina quanto soldado e quanto arame farpado. Era a reunião dos 8 países mais ricos do mundo. E o Lulinha estava chegando lá de penetra, sabe? Aquela música do Zeca Pagodinho, Penetra. Eu ia chegando assim. Eu cheguei lá, tinha uma sala, eu sentei. Fui lá, cumprimentei todo mundo. Sabe? E sentei no lugar. Sentou o Celso Amorim, eu e o Kofi Annan veio e sentou perto de nós. Passou 10 minutos, chegou o Bush. Quando o Bush chegou, parecia que tinha chegado Jesus Cristo. Todo mundo pulou e levantou. Eu fiquei sentado, eu falei, Celso, nós não vamos levantar. Vamos ficar sentados. Porque ninguém levantou quando eu cheguei. Por que eu tenho que levantar?
foi interessante, porque o Bush cumprimentou todo mundo e foi lá cumprimentar a gente. Eu já sabia que eu tinha aprendido isso no sindicato. Ninguém respeita quem não se respeita. A primeira condição para você se respeitar, para você ser respeitado, é você se respeitar. A outra coisa foi quando eu entrei na reunião. O intérprete não poderia entrar junto. E eu estava lá, vendo Tony Blair, vendo Koizumi do Japão, vendo Bush, vendo o rei da Arábia Saudita. E estava vendo aqueles figurão todo que eu via na televisão. E eu falei, como é que eu vou entrar aí? Como é que eu vou entrar aí? O que é que eu vou falar se eu não entendo nada do que ele fala e ele não entende nada do que eu falo? E comecei a brigar para levar o intérprete junto, e não podia levar o intérprete junto. Me falaram o seguinte, ó, você entra, você vai direto, senta na tua mesa, bota aquele negócio no ouvido para ouvir, sabe? E aí você vai conversar normalmente, não vai nem sentir falta de intérprete. E é verdade, sabe o que me deu? E eu queria dizer isso para a juventude. Sabe qual foi o orgulho que eu tive? Que vocês devem ter. Tudo que vocês forem fazer na vida, vocês têm que acreditar em vocês. Acreditar. O que me deu força nessa reunião? Eu fiquei olhando assim, eu falei, pô, peraí. Nenhum aqui nunca trabalhou numa fábrica. Nenhum aqui nunca ficou desempregado. Nenhum aqui nunca viveu uma enchente com 1,5 metros de água dentro da sua casa. Nenhum aqui já levantou de manhã tomando café numa cuia, café preto com farinha de mandioca. Porque eu fui conhecer pão com 7 anos de idade. Eu falei, pô, sabe uma coisa? Eu posso não entender ele, mas eles vão entender, porque eu vou dizer aqui aquilo que eu sei que acontece com o povo desse país e em qualquer país do mundo. Daí parecia que eu até aprendi a falar inglês, sabe? Parecia, porque eu estava com muito orgulho defendendo aquilo que eu acreditava, que eu acho que é o que vocês têm que fazer. Eu, quando vejo um jovem desanimar, eu fico assim meio nervoso. Porque eu já tive a idade de vocês não tiveram a minha ainda. Não, professor, né? Então eu tenho essa vantagem. É que eu já passei pelo que vocês estão passando. E eu não posso admitir que um jovem fique desanimado. Não é possível. Eu que já estou com 70, já posso começar a ficar desanimado. Porque a Caetana está ali. Eu até tomei uma decisão agora esperta, viu, Rosana? Tomei uma decisão correta. Eu não vou mais em velório. Eu não vou mais no hospital visitar gente doente. Porque a morte está ali. Sabe? Eu agora tomei a decisão seguinte, só vou em creche e em berçário. Ali é só energia, é só coisa positiva. Então, o que eu quero é que vocês não desanimem, pelo amor de Deus, desse país. Este país pode muito. Se eu cheguei, da onde cheguei, virei o que eu virei, imagina o que vocês podem fazer nesse país. E sobretudo nesse momento que a gente está vivendo dificuldade, sabe, não é hora da gente desanimar. Mas tem muita denúncia de corrupção na televisão. Sabe qual é a inovação que você tem que fazer? Sabe qual é a inovação que você tem que fazer para combater a corrupção? É vocês entrarem na política. O Tião não vale mais nada, o Lula não vale mais nada, o Jorge Viana não vale mais nada, a Dilma não vale mais nada, não sei quem. Ninguém vale mais nada. Aí você que é um cara bom, um cara maravilhoso, está dentro de você, porra. Se olha no espelho e fala, porra, eu sou o cara que eu queria que ele fosse. E assuma. Porque tem hora que a gente tem momentos de ignorância. Eu, em 78, quando eu comecei a ficar famoso, eu fiz as primeiras greves no ABC, e eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Aquilo era o máximo. A imprensa dava manchete. Esse é o operário puro.
Ele não quer o poder, ele é puro. Ele não gosta de política. Acontece que depois da terceira greve, eu descobri que não tinha saída para a classe trabalhadora fora da política. E aí resolvi entrar na política. Aí deixei de ser unanimidade. Então eu queria dizer para vocês que o momento que nós estamos vivendo, que vocês precisam se esforçar, que vocês já apresentaram 1.200 projetos de inovação para esse encontro aqui, é que vocês são a única coisa que pode fazer acontecer aquilo que vocês querem que aconteça no país. É levantar todo dia acreditando que vocês podem fazer alguma coisa nova. Eu aprendi com a mulher analfabeta não desanimar nunca. Não há, se você desanimar, você perdeu o jogo. Sabe, se tiver difícil na segunda, na terça vai dar. Se na terça tiver difícil, acredite na quarta. Um dia as coisas acontecem. É que você precisa batalhar, batalhar, batalhar e, sobretudo, estudar, gente. Não existe muita opção para nenhuma nação do mundo fora da educação. Não existe. Eu sei que vocês querem namorar e muitas vezes não querem ir para a escola e estou cansado. Mas eu aprendi uma lição. Sabe aquela Daiane? Aquela nossa ginasta olímpica? Eu conheci ela quando eu era presidente. Ninguém ganha uma medalha se não tiver dedicação total. Ninguém ganha uma medalha de ouro por sorte. As pessoas que ganham uma medalha ralam 8 horas por dia durante 7 dias da semana. Não tem tempo para namorar. Você pega na mão de uma moça daquela, parece um abacaxi. De tanto rolar naquele negócio, só pulando. Vocês não tem nem que ficar com o cara na mão, é só escrever no computador, é só olhar, viajar na internet. Ou seja, é muito mais fácil. Mas vocês percebem que esse velhinho de 70 anos está jogando nas costas de vocês a responsabilidade de vocês fazerem aquilo que nós não conseguimos fazer. Na verdade, o que eu estou querendo cobrar de vocês é isso. É que vocês têm a obrigação de fazer aquilo que a nossa geração não conseguiu fazer. E daqui a 40 anos vai aparecer outras pessoas querendo cobrar dos jovens para fazer o que eles também não conseguiram fazer. O que é importante é que vocês estão tendo uma chance que outros não tiveram. Eu já estou convidado para vir inaugurar a Escola Técnica de Tarauacá. Eu conheço Tarauacá. E só o fato de lá ter uma escola técnica mostra como uma extensão universitária em Quari. Eu cheguei em Quari, meu filho, lá no Amazonas, e eu encontro um professor da USP que estava indo dar aula em Quari, a 300 quilômetros de Manaus. Ora, por que eu vou desanimar desse país? Por que eu vou desacreditar desse país? Quando eu vejo o filho de um faxineiro de cemitério estudando diplomacia, quando eu vejo a filha de uma empregada doméstica fazendo medicina, quando eu vejo, sabe, uma pessoa humilde fazendo jornalismo, quando eu vejo um filho de servente de pedreiro sendo engenheiro, quando eu vejo a cara de vocês fazendo curso técnico, por que eu vou desanimar desse país? Por isso, querida Rosana e queridos companheiros, meu discursinho eu nem li, esqueci. Essa foi a inovação que eu queria trazer para vocês. Não vi o meu discurso. Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte. Eu sei o que nós fizemos nesses 12 anos. E sei o que os outros não fizeram durante o século XX. E eu acho que daqui para frente a gente vai ter que fazer muito mais. Não pensem que eu acho ruim
quando vocês cobram. Eu, durante 8 anos de mandato, eu fiz reunião com todos os reitores. Nós fizemos 74 conferências nacionais. 74 conferências nacionais, que era precedida de conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional. Sabe, sobre todos os assuntos, para que a gente pudesse inovar no jeito de governar este país. Porque não é porque você foi eleito que você sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Sabe, você foi eleito para você ouvir, conversar com a sociedade e conseguir fazer aquilo que é a média de pensamento da sociedade. E eu sou testemunha aqui, Rosana, para você e para esses estudantes. Eu não conseguiria fazer, e a Dilma também não conseguiria fazer a quantidade de escolas técnicas que nós fizemos se a gente não tivesse a compreensão de vocês e o apoio de vocês. A gente não conseguiria. Sabe, se a gente não tivesse a convicção de que no século XXI nós temos que recuperar tudo aquilo que nós não ganhamos no século XX. Hoje eu fico me perguntando quanto é que esse país deixou de ganhar por não ter alfabetizado esse país no tempo certo. Quando a gente fala, porque vai gastar muito, vamos perguntar quanto custou não fazer as coisas na hora certa nesse país? Quanto custou não investir em ciência e tecnologia? Quanto custou ao país não investir no ensino fundamental? Quanto custou não investir na escola técnica? Quanto custou não fazer as coisas que nós já sabíamos fazer? Gente, eu descobri que esse país que na década de 70 tinha engenheiro naval, não tinha mais em 2010. Eu descobri que esse país que no começo do século passado tinha engenheiro ferroviário, já não tinha mais agora. Esse país foi deixando de formar, sabe, gente especialista em coisas que produzem o crescimento desse país. Então, companheiros do Acre, companheiros do Amazonas, de Pernambuco, da Paraíba, do Norte, do Piauí, não sei se conta, pelo amor de Deus, gente. Esse país é a cara de vocês, mas a cara boa. Sabe aquela cara boa no melhor momento de vocês? Não aquela cara azeda quando a gente levanta de manhã com raiva de tudo. Porque tem dia que a gente acorda tão azedo que se espremer dá uma limonada. Esse dia não vale. Esse dia eu estava na reunião com jovens lá no sindicato de metalúrgica, eu dizia assim para o jovem, vamos fazer uma coisa entre nós? Ao invés de vocês levantarem de manhã e já ligarem o tal do iPhone de vocês e já ficar vendo notícia ruim, antes de ver qualquer notícia ruim, passe 2 notícias boas para alguém. 2, 3. Porque, gente, tem dia que eu levanto de manhã, sabe? Primeiro, um carro matou não sei quanto, um caminhão atropelou não sei quanto, um motoqueiro morreu não sei aonde, um assaltante foi não sei aonde, um lava-jato foi não sei para onde. Puta vida! Será que não nasceu uma criança normal nesse país? Será que uma galinha não colocou um pintinho que saiu piu-piu aí, alegre da vida? Será que o tio Viana não trouxe mais um empreendimento pro Acre? Será? Sabe, então, essas coisas que eu acho que vocês têm que ajudar a construir. E aos professores, muito carinho com os alunos, porque essa meninada vai aprender mais se eles perceberem que, além de cuidar da aula, vocês estão ajudando a cuidar da alma, cuidar da vida deles, ajudar a que essa é outra inovação que a gente vai fazer no país. Foi aprovado o ano passado o Plano Nacional de Educação. Ele tem 24 metas a ser cumpridas até 2024. Esse Plano Nacional de Educação é a revolução da educação que todo mundo quer fazer. E para a gente fazer a revolução da educação, é preciso a gente inovar no papel da escola. Nós vamos parar de vereador e deputado indicar diretor de escola. O diretor de escola tem que ser indicado pela comunidade que é responsável pela escola. Tem que ter independência.
Os pais e as mães que moram numa comunidade têm que saber a escola que seu filho estuda, tem que saber como é que é o banheiro, como é que é a comida, como é a qualidade da aula. Porque se a gente não tiver essa preocupação, a gente nunca vai fazer uma revolução na escola. E não é falta de dinheiro. Porque aqui em Rio Branco, certamente o Tião sabe que tem no mesmo bairro uma escola que dá uma aula extraordinária e outra que não dá. Aqui no Brasil eu conheço cidades pobres que têm escola de belíssima qualidade e outras mais ricas que não têm. Agora fui visitar Cocal dos Alves, no Piauí, uma cidade de 6 mil habitantes. Tem 130 medalhas nas Olimpíadas da Matemática. Você chega em São Paulo, o Alckmin vai fazer a Olimpíada, está fechando escola. No país nós vamos abrir escola. Então eu acho que, eu estou tendo isso porque eu estou assumindo um papel de querer me meter com a Luiz Mercadante, me meter com o Dilma e fazer uma cruzada pelo país com relação ao Plano Nacional de Educação, que é um papel de todos. Eu aprendi nessas visitas minhas que quando a criança vai para a escola por prazer, quando o professor, além de querer ensinar as matérias básicas, está preocupado com a vida dele, como é que ele está vivendo, qual é a relação dele com a família, qual é a relação com a comunidade, que ele começa a sentir confiança, sabe, nos professores, ele vai para a escola com muito mais prazer. Ele vai para a escola com vontade de aprender. Então eu queria também fazer um chamamento a vocês, tá? Jovens do nosso querido Brasil, sabe? É um papel de todos nós. Não espere que o prefeito, que o governador, sabe, que o presidente faça, isso tem obrigação de fazer, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer, que pode ser protestar, que pode ser brigar, que pode ser reivindicar, qualquer coisa. A única coisa que não pode é ficar parado. A única coisa que não pode é a gente ficar quieto, conformado com aquilo que a gente tem. Por isso, queridos companheiros e companheiras, eu peço desculpa por ter falado muito, mas olha, uma provocação para a juventude que eu estou fazendo todo dia. Todo dia, isso é provocação pura. Sabe? É o seguinte, vocês têm que ter em conta o papel que vocês têm daqui para frente, sobretudo na política. E eu vou terminar com a seguinte frase. Sabe qual é a desgraça de quem não gosta de política? A desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta é sempre as pessoas inadequadas, vocês não têm outra decisão. Quando vocês veem a televisão, os jornais negando a política, não existe exemplo na humanidade em que a negação da política trouxe alguma coisa melhor do que a gente tinha. Não existe. Nós agora acabamos de ver uma coisa maravilhosa, a Primavera Árabe. Vocês viram milhões de jovens na rua para derrubar o Mubarak. O Mubarak era um grande ditador há 30 anos no Egito. Pois bem, derrubaram o Mubarak. Derrubaram um ditador e hoje nós temos 3 ditadores. Porque 3 generais assumiram o Egito e não proíbe sequer manifestação. Então não tem saída fora da política. Então eu queria pedir para vocês, sabe, não é o Lula que vai resolver, não é o Tião. Descubra o político que tem dentro de você. Descubra. Certamente você é mais político do que você pensa que é. Certamente. Então, companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo para vocês que foi muito prazeroso ter essa conversa com vocês e não permitam se contentar com 562 escolas técnicas. Não se permitam. Não se permitam se contentar apenas com a quantidade das universidades federais que nós temos. É preciso mais. É preciso mais e cada vez mais. E nós, governantes, temos que aprender
que quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais vontade de ter coisas novas vocês vão ter que ter. Essa é a história da humanidade e é assim que vocês vão conseguir vencer. Um grande abraço, parabéns e vamos continuar, porque o Brasil não pode parar. Um abraço.